pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Uehara, eu sou o gerente do iFood Pago e estou aqui hoje com a Gabriela Lemos, a sócia do Matos Filho, e a Luana, a nossa coordenadora sênior aqui do iFood Pago também. E estamos aqui para conversar com vocês sobre umas mudanças relevantes no PAT e que são muito importantes para o RH. É isso mesmo. Bom, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Gabi? Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. É isso, a gente veio bater um papo hoje sobre o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que recentemente sofreu algumas alterações, uma portaria publicada recentemente que trouxe mudanças significativas. Mas antes eu gostaria de agradecer a Gabi sua participação, sua contribuição super valiosa para o papo de hoje. Muito obrigada, seja bem-vinda. Luana, obrigada, Luiz, obrigada pela oportunidade aqui do iFood também de abrir um espaço para a gente tratar desse tema tão importante, que é o PAT, que traz impactos tributários, trabalhistas, é muito relevante para as empresas, para os trabalhadores, e eu acho que o assunto merece realmente uma conversa como essa que a gente vai ter aqui. Agradeço a oportunidade, gente. Obrigada, Gabi. Obrigado. Então, como eu comentei recentemente, foi publicada a portaria 1707 do Ministério do Trabalho, né, Gabi? E essa portaria trouxe algumas mudanças significativas, mas eu acho que antes da gente falar sobre elas, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o histórico de alteração sobre o PAT que a gente teve recente nos últimos anos, porque eu acho que são consequências para a portaria que foi publicada agora em outubro. Acho que antes da gente falar sobre essa portaria especificamente, acho que vale a gente bater esse papo, o que você acha? Acho perfeito, porque a portaria é realmente muito importante, está dando o que falar recentemente, mas eu acho que não dá para falar da portaria sem entender um pouco do histórico e do cenário que a gente tem aqui realmente para o PAT, né? Então, como você mesmo falou, o PAT é o Programa de Alimentação do Trabalhador, é um programa que nasceu lá em 1976, tem muito tempo, mais de 40 anos, já vai fazer 50, e é um programa que ele trata de benefício fiscal de imposto de renda para as pessoas jurídicas, especialmente aquelas que estão sujeitas ao lucro real. Então, de forma muito objetiva aqui, o programa ele estabelece uma dupla dedutibilidade da despesa que se incorre com a alimentação do trabalhador para as empresas que estão sujeitas ao lucro real. Muita discussão já houve, eh, inclusive judicial, sobre o tema. Então, como seria calculada essa dupla dedutibilidade, se na alíquota básica do imposto de renda de 15% se atingiria também o adicional de 10%. Quanto ao valor individual da refeição de cada trabalhador, eu acho que essas discussões hoje elas estão, inclusive, quase superadas pela jurisprudência, e o contribuinte teve ali a possibilidade, o reconhecimento de que toda aquela despesa deveria e mereceria uma dupla dedutibilidade na apuração do imposto de renda a pagar. E o assunto foi evoluindo, né? Então o mercado evoluiu, o programa ele nasce com o propósito de favorecer a saúde do trabalhador, é esse o objetivo principal da norma, e a gente tem que lembrar que lá em 1976 o ambiente de saúde, de trabalho, de disponibilidade, inclusive de alimentação, era muito diferente daquele que a gente tem hoje. E com a evolução dos meios de pagamento, inclusive, a gente passou a ter a viabilidade de que essa alimentação ao trabalhador, que antes era oferecida de forma in natura, muitas vezes, fosse oferecida por meio de um voucher a ser utilizado pelos trabalhadores em ambientes previamente credenciados, estabelecimentos comerciais previamente credenciados, que seriam utilizadas única e exclusivamente com o propósito de se adquirir a alimentação cesta básica, ou a refeição, que seria ali os bares e restaurantes, né, e lanchonetes. Eh, então, hoje a gente passa a ter um ambiente que permite, absolutamente regulamentado, né, que permite a utilização desse mecanismo de pagamento, que é muito utilizado hoje em dia. E a gente vem de uma evolução importante desde 2021. Então, acho que esse é o primeiro cenário aqui que a gente precisa trazer. E desde 2021 a gente começou a perceber um movimento, inclusive, da regulamentação sobre o tema, que traria ali algumas novas limitações. Então, acho que a mais importante que a gente vai discutir hoje nesse bate-papo é com relação à concessão de descontos, né? Então, era muitas vezes um modelo muito comum usado no mercado de que a empresa facilitadora, que é aquela que oferece os vouchers, né? Ela oferecia um desconto para a empresa, para o RH, que é o cliente aqui no caso de vocês, né? Ela oferece um desconto para que ela possa processar os pagamentos todos e a aquisição dos vouchers alimentação ou refeição.
E desde 2021 isso passou a ser proibido. Lá no primeiro decreto que veio em 2021, foi em novembro de 2021, a gente tinha ali uma previsão muito expressa de que o contribuinte, a empresa beneficiária, as facilitadoras teriam um prazo de 18 meses para adaptar os seus próprios contratos, mas novos contratos já não poderiam ter a previsão desse desconto. E não só Muito o bem. desconto, mas também o pós-pago, né? Na época O- era uma prática muito comum, né? Muito bem lembrado, Luiz. Acho que muito bem lembrado. São duas práticas comuns, o desconto e o pós-pagamento. Então, claramente, a regra trouxe ali uma previsão de que o pagamento, o investimento a ser feito pelo teu cliente RH deveria ser feito de forma antecipada para as empresas facilitadoras, para que depois esses valores fossem redistribuídos ali nas contas individuais de cada trabalhador. E essa foi a regra, mudou em novembro de 2021. Primeiro isso veio por decreto, e a gente tem sempre que pensar aqui quando a gente fala com o advogado, né? O decreto ele não cria uma obrigação, ele vai simplesmente regulamentar aquilo que está previsto dentro da norma. E essa regulamentação que veio dentro do decreto, ela já vinha como mais uma das regulamentações que vinham sendo editadas ao longo do tempo aí do Programa de Alimentação do Trabalhador. Mas não demorou muito tempo para que a gente tivesse uma alteração legislativa. Lá no começo de 2022, a gente teve a primeira lei, que foi a Lei 14.442, que ela trouxe objetivamente para a lei do PAT uma previsão semelhante a essa, regra do pré-pagamento e a regra da vedação à concessão desses descontos no âmbito ali da negociação dos contratos de alimentação. O que a gente teve de importante nessa lei, que eu acho que é importante trazer aqui também, comentar, é que, além da vedação ao desconto, ao pré-pagamento no âmbito do PAT, que, como eu falei lá no início da minha fala, é um benefício relacionado ao imposto de renda, a gente teve uma alteração também relacionada ao auxílio alimentação. Então, a gente tem aqui muito comum no mercado a utilização desses dois conceitos, né, tanto do benefício PAT quanto do auxílio alimentação, porque no auxílio alimentação a discussão é com relação à incidência de contribuições previdenciárias. Estamos aqui, temos que lembrar sempre, né? Todo remuneração, benefício oferecido ao trabalhador, em regra geral, é base de incidência das contribuições previdenciárias, a cota patronal, que é uma alíquota que ela é no geral de 20%, depois você tem ali contribuições de terceiros, SAT. A realidade é que é uma alíquota combinada que depende de cada contribuinte, mas ela gira em torno de 28,5% sobre a remuneração. Então, a discussão que a gente tem é se esse valor que é oferecido a título de auxílio alimentação vai ou não compor a base de incidência dessas contribuições previdenciárias. E por que a gente fala de contribuição previdenciária e de imposto de renda de forma diferente, né? Porque quando eu falo no benefício do PAT, do imposto de renda, eu estou falando das empresas que estão sujeitas ao lucro real. Quando eu falo de auxílio alimentação ou refeição, quem está olhando só para a contribuição previdenciária não vai ter acesso a esse benefício do PAT do imposto de renda, se for uma empresa sujeita ao lucro presumido. Mas ela, da mesma forma, vai ter a incidência de contribuição previdenciária. Então, essa preocupação também está no radar, não só do RH que está olhando para a PAT, mas dentro da preocupação do RH geral que está olhando para a contribuição previdenciária. E aí, enfim, a gente teve essa alteração importante em 2022, aumentando a abrangência dessa limitação colocada pelo decreto com relação aos descontos e ao pré-pagamento, também para o auxílio alimentação, numa tentativa ali, ao meu ver, de legalizar aquela regra que estava dentro do decreto e diminuindo aqui as discussões que se teriam quanto à necessidade de lei para trazer uma vedação como essa. E o assunto foi evoluindo. E acho que desde 2021, 2022 foram anos importantes em que a gente viu o mercado tentando entender como seria esse produto. Porque ao passo em que a legislação veda a concessão dos descontos, ela permite que benefícios diretos ou indiretos relacionados à saúde e segurança alimentar sejam oferecidos à empresa de RH, né, a beneficiária do RH, pela empresa facilitadora. Então, a gente começou uma discussão muito importante aqui de o que é isso que pode ser oferecido, em que medida a facilitadora vai poder contribuir com a saúde e segurança alimentar do trabalhador dentro desse produto PAT. Essa regra, ela para novos contratos, né, ela passaria a entrar em vigor a partir de maio de 2023.
isso aconteceu e muitos dos contratos foram ali atualizados, as empresas foram se adaptando a uma interpretação que já já a gente fala um pouco mais a É fundo, né, do isso. que é esse conceito de saúde e segurança alimentar. E, na sequência, lá no final de 23, a gente teve um novo decreto, que trouxe novas leituras aqui para esse conceito de saúde e segurança alimentar. E ali, nessa oportunidade, a gente passa a ter uma vedação expressa ao cashback, né, que também era um mecanismo usado. Ah, então se é saúde e segurança alimentar, a facilitadora vai me ajudar aqui a pagar ali uma parte de algum benefício, alguma despesa que eu, empresa beneficiária, tenha a título de saúde e segurança alimentar, e isso claramente foi vedado, né, pelo decreto de agosto de 23. A gente teve também a vedação eh, do Pagamento de pagamento de nota. fatura, né, pagamento de fatura que tivesse sido emitida contra as próprias empresas beneficiárias. Mais uma rodada tivemos ali, então, de discussão de como seria o melhor formato para que, mais uma vez, as facilitadoras pudessem contribuir com os projetos de saúde e segurança alimentar das empresas beneficiárias do PAT. E agora a gente termina, recentemente, com a portaria, que eu acho que é o grande ponto aqui que a gente vai falar hoje, que traz mais uma nova interpretação vinda agora do Ministério do Trabalho, que é quem tem a competência realmente para regulamentar aqui os assuntos de PAT, ainda que o assunto ele tenha um foco que seja múltiplo no governo, né? Porque aqui a gente tem referência, sem dúvida nenhuma, à saúde, temos um ministério específico, a gente tem ali o Ministério da Fazenda também olhando para as renúncias fiscais que o governo dá, então é óbvio que conforme se dá benefício para o contribuinte, diminui a arrecadação, isso é importante para o Ministério da Fazenda, e temos aqui o Ministério do Trabalho, olhando para essas relações todas entre empresa e trabalhador. Então, acho que esse é um cenário geral aqui que eu queria trazer e que eu acho que é importante que isso esteja no radar quando a gente desce aqui no detalhe da interpretação dos atos normativos e desse conceito de saúde e segurança alimentar. Ah, obrigado, Gabi. Uma baita aula. Mas Perfeito. é bem esse o contexto, e na nossa interpretação aqui, o Ministério do Trabalho, junto com o da Fazenda, né, nessas leis e decretos e portarias que têm soltado, eles têm tentado permitir duas coisas, né? Não só a modernização do PAT, né, que, como você disse, é uma política pública muito antiga, né, que começou ali numa época que só se tinha indústrias, né, e hoje majoritariamente ter serviços, novas formas de trabalho, né? Quem diria que a gente trabalharia híbrido ou remoto, né? Então, tem vários modelos de trabalho que estão aí novos, né, que a gente tenta adaptar via legislação, mas também a gente vê uma tentativa de voltar a ter o trabalhador no centro da política pública, né? Então, sempre foi muito pautado, né, no RH, né, nas últimas décadas, acho que ficou o foco ali, né, nessas práticas de pós-pago e de rebate. Eu vejo que eles têm tentado, né, trazer o trabalhador de novo para o centro da política pública, né? E aí, nessa portaria também, eles trouxeram umas atualizações sobre as punições, né, as penalidades que podem acontecer para as facilitadoras e para as beneficiárias, né? Como que você enxerga, assim, daqui para frente, né, esse cenário de atuação do Ministério do Trabalho? Você acha que as punições vão aumentar? Vai ter uma fiscalização maior? Como que você enxerga um pouco esse sentimento a partir de agora, assim? Eu acho que quem tem competência, quem recebe a inscrição no PAT, né? Então, quando a gente fala de PAT, que é importante saber? A empresa beneficiária, para que ela tenha acesso ao PAT, ela precisa fazer sua inscrição no PAT, inscrição essa que é feita perante o Ministério do Trabalho. Esse é um tema que eu acho que está na crista da onda, né? Então, assim, o Ministério do Trabalho está olhando, a gente vem de regulamentações sucessivas que vêm acontecendo desde 2021, a gente está num momento em que o Fisco, Ministério da Fazenda, Governo Federal tem olhado com muita atenção para os benefícios fiscais e o quanto isso representa efetivamente uma renúncia de receita e o quanto isso impacta nas contas públicas. Então, é razoável imaginar que o Ministério do Trabalho venha lançar um olhar importante aqui sobre o tema do PAT. Na medida em que se lança esse olhar objetivo para quem é beneficiário do PAT, para quem tem inscrição no PAT, é razoável também imaginar que a gente vai ter uma leitura semelhante àquela que está dentro da portaria. O que a portaria diz? A portaria aqui faz uma leitura ainda mais restrita desse conceito de saúde e segurança alimentar. Se a gente olha para a lei que eu comentei agora há pouco, para o decreto, para os outros atos normativos e principalmente para a origem do PAT, eu acho que a gente tem a saúde
como sendo um conceito, um gênero mais amplo, que é o que busca-se a preservação pela alimentação adequada do trabalhador. E a saúde, ela não é um conceito que está ligado, na minha visão pelo menos, única e exclusivamente à nutrição. A nutrição ela é adequada, ela é importante, né? A alimentação adequada, com critérios nutricionais relevantes, ela é muito importante para que as pessoas, o trabalhador em geral, tenha saúde, né? Isso afeta tudo. Não são só questões relacionadas a transtornos alimentares, né? A déficits alimentares. Mas é importante que você tenha uma alimentação adequada para que você tenha uma melhor condição de saúde. A gente está falando disso o tempo todo, né? Não sou eu advogada aqui, até que domino o assunto da alimentação, mas isso está presente na vida de todo mundo, né? A gente se preocupa com a nossa própria alimentação, dos filhos, dos familiares, de quem tá no nosso entorno, porque isso impacta diretamente em como o teu organismo vai funcionar. Estamos falando de orgânico o tempo todo, estamos É falando verdade. de alimentação balanceada, enfim. Então, eu acho que isso tem um propósito, e muitos estudos aqui, em que medida isso afeta a longevidade das pessoas. Então, é importante, no meu ponto de vista, que as pessoas tenham saúde para que elas usem, inclusive, menos o Sistema Único de Com Saúde. certeza. Isso gera despesa, inclusive, para o governo, no âmbito do Ministério da Saúde. Mas, enfim, quando a gente olha a portaria e a forma como o Ministério do Trabalho acabou regulamentando, eu tenho a impressão de que existe um estreitamento aqui desse conceito de saúde e uma vinculação especificamente da saúde a questões alimentares. Então, com essa leitura, interpretações mais amplas que estavam sendo feitas, né, de que a saúde e segurança alimentar, que poderiam estar contempladas nos benefícios diretos ou indiretos concedidos pelas facilitadoras às empresas, eles acabam ficando em xeque, né? Por quê? Porque a gente começa a avaliar, bom, será que o fato de eu oferecer determinado programa de saúde, atendimento médico de qualidade, que possa, inclusive, fugir ali do atendimento SUS, isso aqui é algo que pode ser oferecido pela facilitadora para a empresa beneficiária? Eu acho que hoje a gente tem muita discussão sobre esse tema, e eu acho que qualquer análise que vai ser feita pela empresa, pela própria facilitadora, tem que passar por uma ponderação de riscos aqui. Então, eu acho até difícil a gente sinalizar aqui de forma muito objetiva, isso pode, isso não pode, porque eu acho que tem que ser avaliado o que é importante para cada uma das empresas. Tem um ponto importante que está lá dentro da regulamentação também, que vem no decreto e vem ratificado, eu acho que na portaria, que as empresas que são beneficiárias do PAT, elas precisam ter uma política de alimentação do trabalhador. E aquele benefício que vai ser concedido pela empresa facilitadora tem que ter relação com essa política de saúde e de alimentação do trabalhador de cada uma das empresas. Então, acho que é importante que cada empresa, cliente RH, beneficiário do PAT, olhe para suas políticas, entenda o que é importante que seja concedido, oferecido para o seu público ali, dos seus trabalhadores, para que se busque aqui esse apoio das facilitadoras, inclusive, para construir melhores benefícios, melhores condições de saúde e segurança alimentar. E aí, eu falei várias coisas aqui, né, Luiz, peço até desculpa, porque você me fez uma pergunta muito objetiva, né, da questão do, eh, dos riscos que a gente tem aqui de fiscalização do Ministério do Trabalho. A verdade é que a portaria, ela traz ali uma previsão de que a própria facilitadora, que precisa também ter sua inscrição no PAT para que ela faça parte aqui eh, desse ambiente PAT, né, ela precisa ter inscrição no PAT. Então, sim, na medida em que ela não respeita as regras da portaria, ela corre o risco de perder a sua inscrição no PAT. E, da mesma forma, as empresas beneficiárias que não cumpram as regras que estão previstas dentro da portaria, dentro da regulamentação, também perderão sua inscrição no PAT, desde o momento em que deixarem de cumprir ali as regras, né, da portaria, da regulamentação, e, consequentemente, vão perder também o benefício fiscal. Qual o benefício fiscal? O do imposto de renda ou do auxílio alimentação, da contribuição previdenciária que eu falei agora há pouco? Eu acho que nesse momento a gente está falando de PAT, tá? A portaria do Ministério do Trabalho, ela é relacionada ao PAT. Então a regra aqui ela é para o PAT, mas eu acho que a gente tem que ter sempre um olhar cuidadoso com relação aos dois elementos, tá? Então eu não duvido que a gente enfrente aqui ao longo dos próximos anos um olhar atento de Ministério do Trabalho e que pode chegar na Receita Federal também. É isso. E acho que um tema que é importante acho que a gente comentar é que
existem empresas que estão cadastradas no PAT, mas não recebem o benefício fiscal. E mesmo essas empresas, Gabi, por estarem cadastradas no PAT, vão ser fiscalizadas. E, se não estiverem aderentes às novas normas, também poderão ser penalizadas, né? E hoje eu acho que é um outro ponto que os RHs precisam avaliar realmente ali a inscrição, o porquê de estarem inscritos no PAT, sendo que hoje a gente tem a própria CLT já dando algumas garantias que o próprio PAT já concede, né? Acho que esse ponto é importante. Por que as empresas teriam inscrição no PAT sem receber o benefício, né? Então, vamos imaginar uma empresa que há muitos anos foi lá e fez a sua inscrição no Uhum. PAT no momento em que a empresa era lucrativa. Ela tinha apuração. Então, pensando aqui na questão fiscal, ela gerava lucro fiscal e, portanto, pagava imposto de renda. Naquele momento, no passado, era importante que ela tivesse inscrição no isso. PAT. Aí o tempo evoluiu, o tempo andou e, por razões absolutamente alheias aqui a essa discussão de PAT, ela entrou numa situação de prejuízo fiscal. Não estou falando de lucro, distribuir, estou falando de prejuízo fiscal, né, dentro da apuração fiscal. Se ela começar a ter prejuízo fiscal e, portanto, não ter imposto de renda para pagar, é razoável imaginar que ela não vai conseguir ter acesso ao benefício, porque a gente tem esse benefício calculado em cima do imposto de renda a pagar, essa dupla dedutibilidade. Então, na medida em que ela não vai conseguir ter esse benefício, ela não recebe nada e para ela só fica com a inscrição. O que vai acontecer? Pela regra da portaria, aplicada ali em conjunto com a própria norma, ela deve ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Eu não sei se o Ministério do Trabalho vai olhar quando ele começar, se ele começar realmente a fazer essas fiscalizações, ele vai olhar primeiro para quem tem mais benefício fiscal, se ele vai olhar para todo mundo que tem simplesmente inscrição no PAT, mas na medida em que o Ministério do Trabalho inicia a fiscalização, ele pode, sim, entender que a empresa não está respeitando, ainda que ela tenha inscrição no PAT, vai aplicar multas. A portaria traz multas aqui que podem ser aplicadas para as empresas beneficiárias, ainda que não efetivamente percebendo o benefício, óbvio. Se ela não estiver recebendo benefício fiscal de imposto de renda, acho que vai ter ali um espaço para uma discussão de aplicação de multas menores, ausência de prejuízo, mas aí é um outro problema, que a multa pode ser aplicada sem dúvida nenhuma, ela pode. E ela vai começar uma discussão que talvez ela não precise. Daí porque a importância de se fazer uma reflexão constante. Eu estou aqui no meu melhor, na minha melhor estrutura de aproveitamento aqui desses benefícios, daquilo que a própria legislação me concede? Talvez não. E se a resposta for não, talvez seja melhor não ter a inscrição no PAT e simplesmente se aproveitar aqui dos benefícios que a própria CLT concede. Agora, também temos que pensar aqui na questão trabalhista. Estou aqui com o chapéu falando muito da questão fiscal, né? Seja de imposto de renda, seja da questão tributária, mas a gente sabe que no âmbito trabalhista a gente também tem discussão de em que medida essa prestação vai ou não compor os benefícios todos trabalhistas, se eu preciso seguir as regras do PAT ou se me basta não ter um pagamento que é feito em dinheiro e que esteja alinhado com a legislação previdenciária. Tá? A gente vê também esses casos de muita empresa que fizeram no passado por uma insegurança sobre se seria verba indenizatória ou não, né? A CLT foi reformada, né, já prevendo isso, mas a gente vê que tem muitas empresas que continuaram meio que por inércia no PAT, porque elas não queriam que essa verba, né, de alimentação fosse incorporada ao salário e tivesse todos os efeitos previdenciários, né? Mas a gente vê que isso ainda é uma questão. Tem gente que não usufrui, não é nem por ter lucro ou não, às vezes nem está no lucro real, nem poderia, mas fez isso como uma salvaguarda ali há um tempos atrás, mas de algo que já evoluiu, né? Que talvez, como você bem comentou, cada empresa vai ter que fazer uma avaliação ali de qual que é a melhor política, né? Porque, como você disse, as empresas de RH podem ter o PAT, mas elas têm uma política para tratar do seu trabalhador no sentido mais amplo, né? E é o que você comentou da saúde lato sensu, né? Ela ajuda na retenção também, né? De você ter um menor turnover. Então, acho que as empresas vão ter que fazer uma releitura ali das suas políticas, ver quais propostas de valor vão trazer para o seu RH, né, para o seu colaborador ali como RH, para tentar, né, junto com o PAT, mas também por meio de outros benefícios, fazer a retenção do trabalhador, né? E agora passando um pouquinho aqui para um outro tema, né, que a gente vê, a gente está falando da portaria muito focado ainda, né, na dedutibilidade ou né, o que aconteceu com o rebate ou nos descontos e que tipos de subsídios podem ser dados ou não, mas a gente ainda tem, né, pensando mais para o futuro, dentro do decreto e da lei,
trouxeram várias inovações, né? Acho que até para fomentar um pouco a entrada de novos players, né? Que era um mercado muito antigo, né? E acho que a gente vê um movimento similar ao que a gente vê de fintechs, com novos players entrando nesse jogo, um deles, né, o próprio iFood Benefícios, mas a gente também vê que falta, por exemplo, uma regulamentação da portabilidade, né, da interoperabilidade, e aí eu queria ouvir um pouco vocês, assim, o que vocês pensam, assim, sobre os próximos passos, assim, pensando numa agenda de futuro mesmo desse programa e do Ministério. Bem, eu acho que a pauta agora e discussão vai ser para tentar regulamentar a portabilidade e a interoperabilidade mesmo, né, Lu? Eu acho que são os próximos passos aí, do Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda a respeito do tema. Eh, eu acho que são 2 institutos super importantes, para dar uma maior liberdade até para o usuário do cartão, né, ele poder escolher qual seria a sua emissora do cartão, independente da escolha da empresa, né, eu acho isso muito importante. Mas é um assunto que ainda está sendo muito discutido e debatido ainda no mercado com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Fazenda. O que eu acho que é importante é que certamente a gente teve uma evolução muito grande nos meios de pagamento nos últimos anos. A tecnologia é enorme. A gente está falando aqui, eh, assim, de uma inovação e numa tecnologia, a capilaridade que a gente consegue ter pelos meios de pagamento é uma coisa impressionante. E eu acho que o grande ponto aqui é que a gente vai precisar, muito provavelmente, ter o engajamento, inclusive, do Bacen para a regulamentação disso, Exato. porque estamos falando aqui de moeda, né? Uma forma de moeda, ainda que seja uma moeda digital, como isso vai circular. A gente está discutindo hoje também um ponto super importante que é a reforma tributária. Dentro da reforma tributária, a gente tem lá um instituto, um conceito do split payment, que vai Uhum. engajar, que vai envolver as instituições de pagamento, os bancos todos também, para que a gente já tenha todas esses direcionamentos ali do pagamento. Então, é um momento ainda de grande inovação nos meios de pagamento. Eu acho que esse é um dos pontos aí que certamente a gente vai perceber e vai ter uma regulamentação. Eu não sei exatamente quando, mas eu acho que é um pedido aí de alguns players do setor que isso venha. É isso. É isso. Queria agradecer, Gabi, pela aula e pela sua presença e também a Lu. Muito obrigado aí. Agradeço muito a oportunidade, gente. Falei bastante, mas eu acho que o tema aqui, ele precisa passar por essas etapas todas de compreensão do que é o produto, do que é o sistema, para a gente conseguir entender com um pouco mais de profundidade os riscos que a gente tem adotando um ou outro caminho e se proteger, né? E mais do que se proteger, também buscar sempre aquilo que é melhor para a empresa e principalmente acho que para o trabalhador. Esse é o propósito do Pátio, acho que é esse o caminho aqui para que a gente tenha um benefício fiscal sustentável, tá? Do ponto de vista tributário, inclusive, quando a gente tiver que levar esse assunto perante a Receita, perante o Judiciário, se for necessário, e até para justificar eventual fiscalização do Ministério do Trabalho. Agradeço demais a oportunidade e o convite de vocês, gente. Foi muito Gabi, bom. obrigada, obrigada de novo, obrigada, Luiz. E continuem acompanhando o iFood Benefício nas redes sociais. Acompanhem o nosso portal de conteúdo, o Acrescenta. Todas as novidades sobre o PAT você vai encontrar por lá, além de outros assuntos sobre gente e gestão. E muito obrigada por estarem com a gente. Até a próxima. Até a Até. próxima.